Amigas e amigos, chama a atenção essa mais recente pesquisa do Ibope que aponta o Haddad para cima e o Bolsonaro para baixo, diferenças mínimas, pequenas em relação às pesquisas anteriores, mas tem aí um indicativo muito interessante para a gente refletir sobre ele, que é exatamente a influência dessa máquina midiática, né, o poder que isso angariou aí no processo, né, do político do país. Eles exercem esse poder de maneira totalitária. Um evento como esse, esses arreganhos aí dos Bolsonaro, já certamente teve influência nessas pesquisas. Teve muito mais influência isso do que aquela história lá do Caixa 2, né, o flagrante de Caixa 2, das redes sociais e tal. Agora, por que isso acontece? Porque mexeu em questões essenciais. Os arreganhos dos Bolsonaros, pai e filho, né, toca aí nas algumas instituições, né, que setores aí da direita defendem, e consequentemente isso provocou um levante. Lógico que isso é um fator positivo, né? Significa que ainda há, mesmo na direita, setores aí que se manifestam, né, em defesa das instituições, de algumas instituições. Agora, lógico que isso obedece a interesses, né, interesses aqui, interesses ali, né? Tanto é que essas mesmas instituições se curvaram à marcha golpista, né, a sujeira da Operação Lava Jato que levou ao país a essa situação toda. Aí desponta aí esses setores, né, mais trogloditas, com um poder de arregimentação muito grande, e isso também assusta setores, né, aí da direita. O processo histórico tem muito disso mesmo, lá na Alemanha nazista, já falei aqui da Operação Valkyria, aquelas coisas todas. São processos que a gente precisa analisar e refletir sobre isso. Agora, tudo isso só reforça a importância da gente ter uma militância ativa, né, da gente fazer com que a militância seja cada vez mais, né, ativa e que tenha mais compreensão sobre a realidade, sobre essa situação, a complexidade desse quadro político, dessa crise, né, uma crise de grandes proporções. Nesse golpe de 2016 não foi pouca coisa. Eles se unificaram para dar o golpe. Agora, na condução do processo golpista, tem divergência entre eles. Aí que entra aquela velha história de explorar as contradições no seio do inimigo, né? É preciso fazer uma leitura atenta, quer dizer, não ciscar para fora. Eu sempre digo aqui, num momento como esse, não ciscar para fora, ciscar para dentro, defender, fazer a defesa, né? As instituições, a democracia, o povo, o país está sob ataque. Todas as armas que a gente puder juntar na defesa desse rumo da defesa da democracia, do país, defesa do país, do povo, a gente tem que ir atrás. É isso que eu chamei aqui de reforçar a militância, reforçar a compreensão das coisas, ter firmeza, né, ideológica, né, e ter clareza política. Essas duas questões são fundamentais, firmeza ideológica e clareza política. Quem é de esquerda, quem tem um pensamento progressista, né, que defende o Brasil de maneira honesta, sincera, né, tem que pensar sim nessas duas questões, nessas duas chaves, né, que é a questão ideológica, as ideias, e a questão política, como que a gente vai criar as condições para levar essas ideias adiante. Isso que eu disse aqui, que é reforçar, né, a militância, porque tem um movimento muito grande nessa história toda aí, né, de tentar fazer o PT se render. Eu falei isso já. Exigem a rendição do PT. Isso que o Bolsonaro falou aí, quer dizer, ou se rende, ou vai por exílio, ou vai para cadeia. Né? E a direita dita de centro, ela não usa essas palavras de gorila, de troglodita, né, esses arreganhos, mas ela faz também a mesma pregação, os editoriais que eu tenho falado aqui, que eu tenho lido aqui, a mesma pregação. Hoje os jornalistas estão repletos disso, né? Porque tem uma lógica aí, né? Essa direita de centro não quer uma oposição aguerrida, não uma oposição ideológica, uma oposição com militância. Porque é isso, né? Tem uma história que está muito bem descrita aqui nessa biografia do Pedro Pomar, que é a história do golpe no Getúlio em 45, que foi o Pedro Pomar, foi o Prestes, o Arruda falaram com o Getúlio, vamos resistir, a gente ajuda vocês aí e tal. O Getúlio falou, não, isso começa comigo e termina com vocês. Ele preferiu arrumar as coisas dele e ir embora lá para São Borja. Aí a direita consolidou o golpe, tirou ele da presidência da República.
né? A mesma coisa a gente está vendo nesse processo agora do PT, quer dizer, começa com eles, com a direita de centro, e termina com o que eles chamam de PT, né? O PT, PCdoB, a esquerda, né? Que é uma tendência natural na democratização, e como em 45, na democratização a tendência do país é cada vez ir mais para a esquerda, para o progresso social, né? Para um processo de independência, de soberania, né? De defesa do Brasil. Os querem implantar o comunismo, não querem implantar o comunismo, querem defender o Brasil. E os brasileiros, ao defender o Brasil e os brasileiros, naturalmente a democracia avança. E a democracia conduz a quê? Ao poder popular, a democracia de massas, essas coisas todas, né? A inclusão de grandes massas na dinâmica, né, política, social, econômica do país. Os processos históricos que eu tenho falado aqui. Esse é o dilema deles, por isso que eles exigem a rendição do PT. É uma pregação sistemática, que o PT não aprende, que o PT não fez autocrítica, que blá 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 blá. Né? Mesmo essa questão aí, mas o Bolsonaro fugindo dos debates, né? Tem muito aqui. O Lula também fugiu em outras circunstâncias. O Lula não fugiu no segundo turno, né? Se bem me recordo. Agora, o que tinha ali? Tinha um movimento organizado para pegar o Lula. Agora, o que acontece? O processo é inverso. É um movimento para pegar o Haddad. E o Haddad tem interesse, sim, em fazer o debate, porque numa situação como essa, né, vem pegar que aqui eu vou pegar você. Essa que é a situação. Por que o Haddad foge? Ele não foge para não ser atacado de maneira covarde, como aconteceu aí em vários episódios, a gente viu. Né, tem aí o caso da Manuela Dávila lá no programa Roda Viva, né, o Fernando Haddad lá no Jornal Nacional, etc., né, como eles tratam, quando se trata aí da questão mesmo de pôr a luta de classes em debate, né, a atitude deles é de troglodita, de bolsonarista. O debate com o Bolsonaro não é por isso, não é por esse motivo. É porque ele teria que, né, falar as verdades, né, seria instado a falar, né, o que ele pensa, o que ele quer fazer, né, o que ele propõe, etc., essa que é a questão toda. Tem aí esse Bernardo Melo Franco, colunista do jornal o Globo, que escreve hoje que a ordem na equipe do Bolsonaro é fechar o bico. Ninguém fala nada, porque se falar perde a eleição. É isso. O pouco que eles falaram aí a gente viu, esses arreganhos aí de Bolsonaros, né? Agora, a ofensiva para tentar fazer o PT se render a fazer autocrítica, é isso, né? Autocrítica se faz na prática. O PT vai fazer autocrítica de quê? Vai assumir que existe sim um tribunal fascista, Fraiser de exceção, a Operação Lava Jato, né? Vai assumir que tudo que eles acusaram lá para prender o Lula, para condenar e prender o Lula é verdade, sendo que não há verdade nisso. Tem a Constituição, assim, eu sou o PT e tal, eu vou me render aqui e tal. Aí chega o incauto e diz o seguinte: vocês vão se render, e o artigo 5º da Constituição? Não, isso aí eles apagaram, né? Nós vamos assumir essa nova Constituição da Operação Lava Jato, do espectro da Operação Lava Jato. Faz sentido se render? Isso aí não é uma rendição, né, como se fosse uma batalha perdida, coisa do tipo, né? É uma rendição ideológica, é isso que eles querem. Assim, se rendem que vocês cabem aqui. Essa que é a questão. O Globo escreve hoje, né, sobre essa história aí do Caixa 2, do WhatsApp, defendendo isso aí, defendendo. Dizendo que ia atacar isso, ia atacar a liberdade de expressão, de imprensa, coisa do tipo. É aquela história que eu falo da Constituição. Você ter liberdade de expressão não é ser libertino, não é ser calhorda, canalha, como eles são, né? O preocupante é que na esteira das repercussões dessa onda de conteúdo de propaganda eleitoral desfechada por meio do WhatsApp, ressurgem propostas que até podem ser bem intencionadas, mas são inconstitucionais por invadirem os direitos à privacidade e à liberdade de expressão. Ninguém está propondo invadir liberdade, nada. Está se propondo que se cumpra a Constituição. É isso, né? A Constituição, ela tem que ser aplicada na sua inteireza. Não é só os artigos que convêm A ou B e tal. Já dizia o Rui Barbosa, né? A Constituição e outras cartas não são como roupas, né, que você recorta e aperta e não sei o quê, de acordo com as suas conveniências, se você está mais gordo, mais magro e tal, né? E você vai recortando e vai ajustando. A Constituição existe, é uma roupa que todos têm que se submeter a ela. Por que a mídia quer ficar fora da Constituição? Não pode ter regulação. Todo mundo tem regulação. A mídia não pode ter. Por quê?
Isso não é totalitarismo, ditatorial, atitude ditatorial? Né? Na linha ainda de rendição, a tentativa de render o PT, vai aí a Folha, o Estadão, né? Que são porta-vozes desse mundão aí todo, né? Da direita, etc. Que a Folha faz editorial, um título Encruzilhada Petista, o partido está longe de dispor de um programa de governo realista que demonstre um aprendizado, né? Que é isso. Fazer autocrítica, assumir o Tribunal Fraider, fascista, Lava Jato, né, e fazer um programa de governo que seja da direita, de Wall Street, desse mundão financeiro, que faça a reforma da Previdência, que assuma a reforma trabalhista, que assuma a PEC do teto dos gastos, que tira dinheiro desse teto para jogar nesse aqui, joga esse para baixo, esse para cima. Faz sentido? Se for assim, o PT tem que mudar de nome. Ao invés de ser Partido dos Trabalhadores, tem que ser PR, Partido dos Ricos. PT muda para PR. Ou sei lá o que, né? Permanece como Hitler, né? Que no marketing do Goebbels permanece Partido Socialista dos Trabalhadores, Nacional da Alemanha, não sei o que, né? Pode pôr tudo isso. Agora, igual o PSDB, Partido da Social Democracia, tem social no programa de governo do PSDB, tem democracia para o povo, democracia de massas no programa do PSDB, o DEM, democratas, tem democracia no programa de governo deles, na ideologia que eles professam, e etc, e etc, e etc. O movimento Brasil Livre, por exemplo, não é nem Brasil e nem livre. São fascistas, entreguistas, malandros, corruptos, esgotinho, nauseabundo, como o antagonista e tantos outros aí. A Globo, o Grupo Globo, defendendo liberdade de expressão. Onde? Só se for para eles, lógico. É nesse mundo privado que eu sempre aqui. O Estadão vai mais longe, faz um editorial que é depravado. É a depravação, é uma orgia de palavras indecentes, né, de cachorros loucos e tal, que diz aqui que o deboche do preposto. O preposto é o Fernando Haddad, que seria preposto do Lula. O Estadão é preposto de quê? O Bolsonaro é preposto de quem? Paulo Guedes é preposto de quem? A direita brasileira é preposta de quem? Tem um projeto, na história, pega na história, um projeto de defesa do povo, do Brasil, da direita? Tem. Mostra. Fotografou, como diz aquele personagem, né? Mostre aí um projeto, né? Que diz aqui o Estadão, como se estivesse em outro planeta. Haddad tentou limitar os crimes que teriam sido praticados pelos dirigentes petistas. É isso, né? Rendição. Vocês têm que se render ao tribunal fascista, ao tribunal Fraider e ao programa de governo da direita. O ajuste fiscal. Tudo se resume isso aí, ajuste fiscal desde antigamente, desde Rui Barbosa, Floriano Peixoto, que tem essa polêmica. Quem estuda a história sabe disso, como foi o governo do Floriano Peixoto, aquela tentativa do Rui Barbosa de taxar, né, as importações para desenvolver a indústria brasileira e tudo mais, como eles foram tratados ali. Né, Floriano Peixoto, Rui Barbosa e tal. Tem que fazer ajuste fiscal. O ajuste fiscal é o quê? O ajuste fiscal é para meter a mão no orçamento. Domar o Estado, o mercado domando o Estado, não o Estado domando o mercado, como deveria ser numa nação soberana e independente. E quem controla o mercado? Essa que é a velha questão em âmbito mundial, senão os grandes grupos monopolistas, né, movidos pelas oligarquias de Wall Street. O programa do Bolsonaro é isso, de alto a baixo, né? E a gente vai vendo nas manifestações políticas um certo cinismo nesse sentido de tentar fazer o PT se render. Cinismo absoluto, né? Tem aí a turma do centro, né? A direita de centro. Esse Hugo Studart, por exemplo, aí do livro Borboletas e Lobisomens, né? Com o seu séquito, que boa parte vive aí frequentando a mídia, Augusto Nunes, José Roberto Guzzo da Veja, Augusto Nunes da Jovem Pan, Bolívar Lamounier do jornal Estado de São Paulo, vivem aí, né? Comendo tudo no mesmo coxo. Aí ele escreve lá: precisamos aprender a discordar. Isto é democracia, conviver serenamente com posições divergentes, respeito à diversidade. Quem acompanhou a polêmica minha com ele, viu ele praticando isso. Veja o que é o cinismo, como uma pessoa é cínica, né? Nada do que ele está falando aqui, ele praticou. Né? A mesma coisa essa Leila Cordeiro, eu falei aqui que ela está numa campanha intensa a partir de Miami, jornalista da Globo, foi apresentadora da Globo durante muito tempo, uma campanha frenética para dizer, não, tem que respeitar a diversidade, tem que respeitar, qualquer coisa chama de fascista, não é que chama, se caracteriza fascista,
Essa pessoa, eu falei isso já, é misógina, é xenófoba, é, sei lá, racista e etc, etc. Tudo que a gente vê por aí, bolsonarista, né, ela não é fascista? Claro que é fascista. E ela fica falando, pregando fascismo constantemente e dizendo que tem que ter tolerância, tem que ter isso, tem que ter... Como o Hugo Studart. Esse é um tipo de militância de direita, né, muito ativa por aí. Devemos ficar atentos. Que não tem nada a ver com a moral do povo, na ética do povo, né? Viu, Vanilda? Estou falando da Vanilda, lá de Maringá. A gente teve uma conversa muito interessante sobre isso. Né? Você pode até concordar com alguma coisa aí, por algum motivo, por alguma influência religiosa, né, familiar, né, mesmo de princípios morais, éticos, influenciar, a pessoa pode estar influenciada pela mídia, pela Operação Lava Jato, tudo isso é aceitável. O que não é aceitável? É ser cínico. Né? Isso não é aceitável. Você está explicando para a pessoa, fala, isso aí não, a gente não pode concordar com isso, com torturas, né, com matanças, com corrupção. Podemos concordar com nada disso. E a pessoa fala, não, isso é verdade, com isso eu não concordo. Agora, quando você fala tudo isso, a pessoa entra por um ouvido e sai pelo outro, não considera o que você fala, não faz a interação com você, o que é isso? É fascista. E vem dizer que é de centro, Hugo Studart, Leila Cordeiro, né? Viu, Vanilda? A questão toda é essa aí. A gente não pode concordar, você que é aí de Maringá, como eu, né? A gente não pode concordar com essa orgia moral do Sérgio Moro aí, que se reuniu aí com essa reunião interreligiosa aí com o arcebispo católico, com o presidente do Conselho das Igrejas Evangélicas, com outras religiões africanas, né? Até muçulmanas, com transmissão ao vivo da Rádio CBN, uma orgia do Sérgio Moro junto com o Erivaldo Souza, esse que foi condenado pelo roubo de R$1 bilhão na prefeitura de Maringá. E o secretário da Fazenda foi assassinado, o Paulique. Você sabe disso, você mora aí, você viu tudo isso. A gente pode concordar com essa orgia moral? Isso é orgia. Né? O Sérgio Moro não sabia de nada disso, ele não viu, ele não trabalhava com o Erivaldo Souza, ele não era estagiário do Erivaldo Souza quando aconteceu o roubo de Maringá, com os tucanos, envolveu até, escrevi, está lá no outroladonoticia.com.br, envolveu até o banqueiro da privataria tucano, Daniel Dantas. São essas questões aí que a gente precisa refletir e debater, né? Esse cinismo, a gente não pode aceitar isso de maneira alguma. Como a Raquel Dodge, por exemplo, a Procuradora-Geral da República, que disse que foi analisar as leis da Espanha, do Canadá, do Reino Unido e da Austrália e concluiu que a proibição de entrevista de Lula não é uma restrição à liberdade de expressão, mas sim uma restrição à liberdade do preso decorrente da prisão. O fato é que ele, Lula, é um detento em pleno cumprimento da pena e não um comentarista de política. Olha, isso aqui é o cinismo puro, né? Gente depravada, né? Gente que faz orgia com a lei. O que diz a Constituição? Ela foi no Canadá, foi no Reino Unido, foi na Austrália, foi na Espanha. Sim, mas ela foi no Brasil? Ela viu lá a Constituição, o que diz a Constituição? E o que diz exatamente a legislação desses países? Por que ela não fala e não expõe as coisas às claras? Por quê? Porque é cínica. Cinismo, claro. É Hugo Studart, é Leila Cordeiro. Né? Tem um setor do bolsonarismo que faz isso, que é o bonzinho. Se você bobear, pá, dá uma paulada na sua cabeça. Quando você vê, você tá... Fique de olho aberto com esse tipo de gente, com o Studart, com Leila Cordeiro, com Sérgio Moro, com essa turma aí. Essas orgias, Raquel Dodge, não sei mais o que. Tem um caso aí, né, que está na coluna da Mônica Bergamo na Folha de São Paulo hoje, que chama ela de Sérgio Moro lá do Mato Grosso, uma juíza, toda cheia de moral, vivia pendurada aí com o Sérgio Moro, para baixo e para cima. Agora ela está sendo acusada de caixa 2, né, um candidato lá pediu a impugnação da eleição dela, né, da candidatura dela. Ela estava me devendo mais de R$1,5 milhão de reais. Fiquei 25 dias negociando e cheguei a reduzir a dívida para 360 mil. Né, diz ele que isso aí foi usado como caixa 2, né? Ele anexou o cheque, não sei o que. Aí a Mônica Bergamo diz aqui, questionada, Selma, o nome dela é Selma do quê? Deixa eu ver aqui. Ex-juíza que ficou conhecida no Mato Grosso, Selma Arruda, do PS, partido do Bolsonaro. Né, que questionada, a Selma disse, é a mesma coisa que vocês, jornalistas, acusaram o Bolsonaro, né? Pode colocar o que você quiser, porque eu não vou nem ler. Olha aí.
Ah, Sérgio Moro, isso é Sérgio Moro, isso é depravação, as orgias que essa turma faz por aí, né? Esse vídeo aí do Dória que circulou aí e tal, né? 99, sei lá, eu arriscaria dizer aqui, chutando, né? Por cento de que isso seja uma coisa falsa. Mas a questão não é a moral por aí, não é essa questão. A questão é que é uma orgia sexual dele aí, né? Seria suposta orgia. 99% eu repito de que não seja verdadeiro aquilo lá. Mas a orgia moral é a mesma coisa que eu falo aqui, o moralismo do Bahamas, né? Dos prostíbulos, de fancaria. A gente não tem moral nenhuma. Não é essa questão. Quem vai quiser ir, vai, faz o que bem entender. Não é essa que é a questão. A questão é ser ético no sentido de respeitar as pessoas. Ser ético é isso. Ter ética é isso, é ter respeito pelas pessoas. Não pode falar, o Bolsonaro disse que vai me prender, vai me exilar, vai me matar, vai não sei mais o que, tal. Ah, é? Ah, eu não acredito, não. Você não acredita, você não viu ele falando? Isso é o cinismo. Com isso a gente não tem que ter nenhum tipo de tolerância. E a gente vai ver na prática, o que existe de fato é o seguinte, que o Bolsonaro é um Temer 1000 vezes piorado. Se o Temer tem alta rejeição, por que o Bolsonaro tem alta aprovação? O que explica isso, se não esse poderio da mídia que eu acabei de falar aqui? Esse poder totalitário, desse cartel mafioso que é a mídia. Está aí na mídia hoje, dizendo que o Bolsonaro já mandou o Paulo Guedes, que é o preposto, né, de Wall Street. Pode até dizer que o Bolsonaro é preposto do Paulo Guedes, que é o poste do Paulo Guedes, e o Paulo Guedes é o poste do Wall Street, que já mandou negociar aí com a equipe econômica do Temer, que ele quer que continue a equipe econômica do Temer, né, as propostas aí e tal. Ou seja, o Bolsonaro faz propostas 1000 vezes piorada. E tem mais, ele fica lá batendo na porta da Casa Branca. A informação que tem aí é que o Trump não quer saber dele, não, que o Trump não quer saber de negócios aqui como ele mesmo diz, o Bolsonaro disse quando ele estava internado, comentei aqui em entrevista por Ceboso Augusto Nunes da Jovem Pan, esse mesmo aí da turma do Bolsonaro não, do Hugo Studart, esses paizinhos aí do Sul. O Temer não quer saber, o Trump não quer saber desses paizinhos aí do Sul, ele fica lá batendo, diz que tem uma tentativa dele de interlocução com um senador da Flórida chamado Marco Rubio, né, que tem as mesmas ideias do Bolsonaro, armamentista, sionista, lá na questão de Israel, né, anti-venezuelanismo, essas coisas todas aí. Ele diz que o filho do Bolsonaro, o Eduardo, já foi aos Estados Unidos conversar com ele e tal. Ele quer ser vassalo, né? Ele quer ser vassalo do Trump. É a mesma coisa de como se tivesse aqui algum índio bolsonarista, quando o Cabral vem para cá, descobriu o Brasil aqui, Cabral. A quinta coluna do Hitler, né, que eu falo, aqui é o Bolsonaro fazendo exatamente esse papel da quinta coluna, né, que na verdade, quem compreende as coisas no efetivo, vota sempre pela questão econômica, né? Por isso que o povão vota no Haddad. E essas classes médias aí para cima, né, em massa, vota no Bolsonaro, porque acha que vai levar vantagem, alguma coisa aí, o tal do liberalismo econômico, acha que vai ganhar alguma coisa. Essa turma que só nega imposto, que faz evasão de divisa, lavagem de dinheiro, tudo Bolsonaro. E eles acham que vão ganhar alguma coisa com isso. Agora o povão não, o povo quer comer, tomar café da manhã, almoçar, jantar, ter dignidade nesse país, como diz o Lula. Tem uma colunista na Folha hoje, o nome dela é Iliona Zabor de Carvalho. Ela se apresenta como empreendedora cívica, mestre em estudos internacionais, e pela Universidade de Uppsala, na Suécia, autora de Segurança Pública para Virar o Jogo. Muito interessante, eu vou ler aqui vou ler a coluna dela, muito boa, que ela diz aqui: depois de anos terríveis, o país começa a superar aquela polarização destrutiva. Chegamos a 2023, ufa, que alívio. Passamos por anos terríveis, mas finalmente começamos a superar a polarização que quase destruiu nossa nação. Uma nova força se aglutinou na sociedade. Não foi nada fácil, pois as relações pessoais foram muito abaladas, com tanto ódio e desconfiança espalhados por máquinas de notícias falsas e lideranças políticas que só queriam o poder sem se importar com a destruição que causaram. Mas o Brasil é muito importante para falhar, e o povo entendeu isso. Conseguimos deixar as diferenças de lado e focar nossos objetivos comuns. As batalhas mais difíceis foram na segurança, educação e meio ambiente. Os retrocessos e as perdas foram enormes,
mas a sociedade despertou para uma cidadania ativa, não sem custo. Agora é correr atrás do tempo perdido e usar o conhecimento e a tecnologia para trazer nosso país para o século atual. Os danos foram grandes. Se o discurso de apoio, só o discurso de apoio à licença para a polícia matar sem ser julgada, o excludente de ilicitude, fez o número de policiais mortos aumentar de forma assustadora no país, onde a polícia já era uma das que mais mata e morre no mundo. Os assassinatos de suspeitos quadruplicaram e as vítimas de balas perdidas explodiram. Essas mortes geraram processos em cortes nacionais e internacionais contra o governo e as lideranças responsáveis por essa tragédia. A medida foi declarada inconstitucional pelo STF, que sofreu ataques institucionais impensáveis no período. A libertação do porte de armas foi desastrosa. Cidadãos comuns se tornaram assassinos em brigas de ruas e crimes passionais. Armas compradas legalmente abasteceram mais o crime por meio de desvios e roubos. O medo de andar nas ruas e de entrar em um táxi com motorista armado à noite gerou uma grande mobilização feminina que tentou frear o derramamento de sangue em um país que, além de ser campeão em homicídio por arma de fogo, é líder em violência doméstica e abuso sexual de crianças e mulheres. O pouco controle e rastreamento de armas e munições foi por terra, prejudicando ainda mais investigações e esclarecimento de crimes. O meio ambiente sofreu, o desmatamento cresceu e o desmatamento cresceu e os indígenas foram muito maltratados, vergonha e tristeza profundas. Mas o Brasil não saiu do Acordo do Clima, pois a Amazônia é patrimônio mundial. Milhares de crianças brasileiras e do mundo enviaram mensagens ao presidente pedindo que parasse de cortar as árvores e de matar o seu futuro. Ativistas de todo o planeta se juntaram a nós, tivemos medo. A censura e a intimidação imperaram, mas a liberdade de expressão e a defesa de nossos direitos começaram a mobilizar em larga escala. Os ativistas tão ameaçados se fortaleceram e muitas novas vozes floresceram. Na educação, o retrocesso foi inglório. Professores filmados em sala de aula se calaram sob o jugo de novos reitores de universidades comandados por um Estado policial. Alunos se rebelaram contra mudanças curriculares que queriam deturpar nossa história, ignorar a ciência e ensinar preconceitos ao invés de diálogo e respeito às diversidades. As escolas públicas militares cresceram muito. Fico com foco em disciplina e punição no lugar de pensamento crítico. Caro leitor, este é um cenário otimista que posso conceber caso as previsões sobre o novo governo se confirmem domingo que vem. Mesmo a aposta em uma melhora sustentável na economia pelo histórico do candidato e pela nova crise global que se anuncia é bastante incerta. O arrependimento não trará vidas, florestas e os anos de atraso de volta. Pense bem antes de voltar. É isso aí. Precisa. Quer dizer, agora nós vamos ter que esperar até 2023 para tudo isso acontecer? Claro que não, por isso que eu digo, repito aqui, reforço que a militância, mais do que nunca, tem que ser chamada à responsabilidade para enfrentar esse cartel mafioso midiático, enfrentar, sobretudo, essa ameaça, gravíssima ameaça que paira sobre a nação. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.